dia! Será que sou só eu que penso que a nossa vida poderia ser um pouquinho mais do que trabalhar, estudar e pagar boleto? Olha, se eu te sou franco, eu acho que a vida seria muito melhor se a gente levantasse, meditasse, lesse, fosse à academia, viajasse e relaxasse, não é verdade? E você, como é que é a sua rotina atualmente, hein? Eu sou o professor Rodrigo e a aula de hoje é sobre como falar um pouquinho da rotina usando o present simple, simple present ou presente simples. Por isso, como é a hora da vinheta, pega papel e caneta. Conforme foi dita, a aula hoje é sobre present simple, simple present ou mesmo presente simples. Ao analisar essas figuras aqui comigo, detalhadamente em cada uma, nós vimos que cada uma delas expressa algo diferente que pode ser usado com o simple present. O que seria? Analisando aqui comigo. I love pepperoni pizza. Eu amo pizza de pepperoni. They work at a restaurant. Elas trabalham num restaurante. David swims at the club. O David nada no clube. Parents go to the supermarket. Os pais vão ao supermercado. E my friend Jody lives in London. A minha amiga Jody mora em Londres. Cada uma dessas sentenças aqui expressa um pouquinho de habits, hábitos, routines, rotinas, facts, fatos, preferences, preferências e general truths, que são verdades gerais. Vamos analisar um pouquinho mais de perto essas sentenças. Percebam aqui, gente, que quando eu coloco essas sentenças, que, como eu disse, estão no simple present e representam essas ideias aqui, hábitos, rotinas, fatos, preferências e verdades gerais, elas ainda têm um extra, que é o fato delas estarem destacadas ou de amarelo ou de verde. Quando eu tenho uma sentença aqui destacada de amarelo, significa que o pronome que está acompanhando ou é I, you, we e they. Isso não altera o verbo. Entretanto, as de verde estão com um Szinho a mais, que quer dizer que elas estão acompanhadas pelo he, pelo she e pelo it. Então, em resumo de tudo, todas as vezes que eu tiver essas três coisas, eu vou acrescentar um S no verbo. Toda vez que eu tiver uma sentença no present simple, toda vez que elas estiverem no afirmativo e toda vez que elas forem acompanhadas de he, she e it. Essas três condições juntas farão com que eu inclua S na sentença, aliás, no verbo. Analisando um pouquinho mais de perto aqui comigo, nós podemos ver que o verbo go, o verbo ir, está dividido aqui em negativo, afirmativo e interrogativo. Vamos começar pelo afirmativo. I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela vai. Animal, um objeto, suponha que seja talvez um animalzinho indo viajar de avião. Olha, ele vai, o Toby vai. It goes. We go, nós vamos. You go, vocês vão. They go, eles ou elas vão. Percebam que a diferença está aqui, ó. Presente, simples, aconteceu. O pronome he, ou she, ou it está no afirmativo. Então, quando isso acontece, ele vai ganhar um S. O verbo ganha um S. No negativo, é um pouquinho diferente. Eu incluo aqui ó, o don't entre o verbo e o sujeito e o doesn't entre o verbo e o sujeito quando o sujeito é he, she, it. Então, eu digo I don't go, eu não vou. You don't go, você não vai. He doesn't go, ele não vai. She doesn't go, ela não vai. He doesn't go, ele ou ela não vai. We don't go, nós não vamos. You don't go, vocês não vão. They don't go, eles ou elas não vão. A pergunta agora é um pouquinho diferente, porque tem algo dizendo ali que é uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta em inglês, o do ou does vem antes, evidentemente, quando está no presente. Então eu digo, do I go? Eu vou. Do you go? Você vai. Does he go? Ele vai. Does she go? Ela vai. Does it go? Ele ou ela vai. Do we go? Nós vamos. Do you go? Vocês vão? Do they go? Eles vão? Eles ou elas vão?
Agora, eu gostaria que vocês analisassem umas curiosidades comigo, que vão fazer o seu entendimento sobre Present Simple ficar muito mais fácil. Para isso, nós vamos fazer uma comparação com o português. Vamos lá. Eu digo aqui, você bebe café. Estou afirmando. Você não bebe café. Estou negando. Você bebe café? Estou perguntando. Você não bebe café? Na verdade, estou questionando, mas querendo uma confirmação. Isso vai ser explicado mais à frente. Como que isso ficaria em inglês? Atenção, ó. Você bebe café? You drink coffee. Você não bebe café? You don't drink coffee. Você bebe café? Do you drink coffee? Você não bebe café? Don't you drink coffee? Vamos analisar as sentenças azuis depois e focar nas verdes. Vamos lá, gente. Quando eu digo você bebe café afirmando e você bebe café perguntando, para nós brasileiros é muito fácil só mudar a entonação para montar a pergunta. Você bebe café? Você bebe café? Perceba, a estrutura é igualzinha. Você. Bebe, bebe. Café, café. Qual a única coisa que mudou? A pontuação. Em português é assim, é mais fácil. É mais fácil em inglês, na verdade. Por quê? Porque em inglês eu coloco do antes de uma pergunta, ou does, dependendo do pronome. Isso quer dizer que quando você vê isso visualmente no inglês, você já vê, opa, tem uma bandeira vermelha ali dizendo que aquilo é uma pergunta. Então não tem motivo para confundir. Will do, will does é uma pergunta. Vamos analisar com outras pessoas? Aqui, ó. Ela bebe café. Afirmando. Ela não bebe café. Negando. Ela bebe café. Perguntando. Ela não bebe café. Questionando, esperando uma confirmação. O que acontece aqui, ó? Ela bebe café, vai se transformar em she drinks coffee. Atenção que eu coloquei ali de novo em amarelinho com F. Ela não bebe café. She doesn't drink coffee. Ela bebe café. Does she drink coffee? De novo, aqui eu só mudei a pontuação, enquanto aqui eu coloquei o does para vocês conseguirem ver que tem uma bandeira vermelha ali dizendo: ei, eu sou uma pergunta. E aqui embaixo, ela não bebe café? Tipo, estou questionando. Vem cá, sua amiga não bebe café? Eu estou querendo uma confirmação, na verdade. Então, o que eu digo? Doesn't she drink coffee? Então, vamos lá. O que eu quero, gente? Percebam que o uso do do e do does é específico para perguntas em inglês. O don't ou doesn't entre o verbo e o sujeito é para negativo. Agora, vamos analisar as sentenças azuis. Quando eu digo don't you drink coffee ou doesn't she drink coffee, eu quero dizer duas coisas que muito raramente vão aparecer nos livros de inglês no básico, vão mais um pouquinho para avançado, mesmo assim alguns livros. Mas isso aqui na linguagem coloquial é muito usual. Você está conversando em séries, filmes, você vê a todo tempo. Você vê gente conversando e confirmando coisas, fazendo perguntas e esperando confirmações. Então, apesar de que isso aqui é gramaticalmente correto e não está em todos os livros no nível inicial, sim, isso coloquialmente, informalmente, em linguagem falada, é muito usual. Tá bom? Outra coisa que eu quero deixar claro com vocês, a pronúncia do do, does, don't e doesn't. Muitas pessoas pronunciam o do como do, e não é. É do. O does como does, mas na verdade é does. O don't, forçando muito o T, o que não precisa, é don't, não é don't. E muito menos o último. Pronuncia-se muito doesn't ou doesn't, e não é. É doesn't. Eu coloquei isso aqui em barras da maneira que fica mais fácil para você ler, mas isso não está de acordo com o IPA, International Phonetic Alphabet, Alfabeto Fonético Internacional, é uma tabelinha. Esses sons não vão estar lá, mas assim fica mais fácil para você pronunciar. Então, comigo, do, does, don't, doesn't. De novo, do, does, don't, doesn't. É isso. Vale lembrar também que quando eu tenho he, she e it, eu ganho um S, não é? Mas não é assim para todos os verbos. Quer ver comigo? Quando eu tenho aqui, ó, work, eu vou botar o S. He, she, it, works, certo? Mas quando eu tenho aqui embaixo, ó, verbos terminados com dois S's,
não vou colocar só mais um S, eu vou colocar o ES. Aliás, verbos terminados em dois S's, SH, CH, X, eu vou colocar ES no final. Então, se eu digo aqui, I wash, eu lavo, she washes, ela lava. Próximo. Study. Study termina com Y. Por isso, quando eu estiver dizendo que eu estudo, eu vou dizer I study. Mas quando eu disser ela estuda, eu vou dizer she studies. Eu vou retirar o Y e colocar um IES no final. Para terminar, eu tenho aqui play. I play, eu jogo. He plays, ele joga. Aqui nesse caso, eu incluí só o S. Aí você é esperto, viu que em cima também se terminou com Y e embaixo também, mas as regras são diferentes. Por quê? Quando eu digo steady, analisa a última letra antes do Y. É a letra D, que é uma consoante. Então, nesse caso, eu vou cortar o Y, incluir o I, E, S. Embaixo, termina-se novamente com Y, mas o que vem antes do Y? Uma vogal. Nesse caso, eu vou incluir somente o S. Certo? Vamos analisar esses verbos de uma maneira mais prática? Comigo aqui. Aqui eu tenho verbos que estão precedidos por I, we, you e they. Então vamos lá. I work very hard. Eu trabalho muito duro. They wash their hands before dinner. Eles lavam as mãos deles antes do jantar. We study at the same school. Nós estudamos na mesma escola. You play football very well. Você joga futebol muito bem. Esses verbos que cá estão correspondem a alguns exemplos do slide anterior. Aqui, nós vamos trabalhar com esses mesmos verbos, só que acompanhados das pessoas he, she, it, e como a inclusão do S vai diferenciar em cada verbo. Por exemplo, she works in a bakery. Ela trabalha numa padaria. Só incluiu o S. He washes the dishes. Ele lava os pratos. Incluiu ES. She studies in the morning. Ela estuda de manhã. Como tem uma consoante antes do Y, o que eu coloco? Corto o Y e coloco IES. He plays baseball at the weekends. Ele joga beisebol aos finais de semana. Nesse caso, eu só incluí o S, porque a letrinha antes do Y é uma consoante. Percebam aqui que cada uma dessas sentenças foi colocada em afirmativo, negativo e interrogativo. Como as sentenças já foram traduzidas no slide passado, eu creio que não há necessidade de eu traduzir de novo, mas é muito bom vocês olharem isso para vocês prestarem atenção como que se monta afirmativo, negativo e interrogativo em questões de forma, certo? Percebam que aqui nós temos o do no interrogativo, enquanto aqui nós temos o does. Perceba que nós temos o don't no negativo, enquanto nós temos o doesn't no negativo, prestando sempre atenção na pronúncia desses termos. E agora, na hora do desafio, eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo muito rápido, já que vocês prestaram bastante atenção nas explicações antes. Analisem as sentenças da esquerda comigo. Elas têm determinados pronomes. E as da direita têm somente um pronome. O que você tem que fazer? Simples. Você tem que pegar todas as informações da esquerda e transformar, adaptar para que ela caiba à sentença direita. Por exemplo, we like animals. Aqui eu não mudei o like. Nós gostamos de animais, não mudei o like. Mas aqui, he, eu vou mudar. Eu coloquei o S. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Qual é o pronome à direita para você saber se vai ou se não vai colocar S. Seguindo também as formas ortográficas de colocação correta do S, tá bem? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Let's go! Então, vamos corrigir comigo? Let's go! We like animals. He likes animals. I listen to the radio. Eu escuto ao rádio. She listens to the radio. He lives in a flat. Ele vive em um apartamento. We live in a flat. They have two children. Eles têm 2 filhos. He has 2 children. O verbo to have é um pouquinho irregular. No he, no she, no it, onde aparece dessa forma. Has. Continuing. She doesn't drink coffee. Ela não bebe café. They
don't drink coffee. Number 5, I don't smoke. Eu não fumo. My father doesn't smoke. The shop closes at 5. A loja fecha às 5. The shops close at 5. Aqui eu troquei o S de posição, mas é muito simples. Quando eu digo the shop, eu estou usando o pronome it. Então, se é o it, eu uso S aqui, closes. E quando eu uso the shops, o pronome muda, vira o pronome they. Por isso, eu uso close. Certo? Continuando. I go to the pub. Eu vou ao bar. He goes to the pub. Number 8, I do housework. Eu faço tarefas domésticas. She does housework. Muito bem. Tenho certeza que vocês vão aprender muito mais com isso. Segue para o próximo desafio. Desafio em vista. Vocês vão pegar esses verbos que eu dei aqui em cima. Study, have, like, drive, speak, play, do, eat and read e colocar aqui da maneira que está sendo pedido, solicitado no quadrinho à esquerda. Number 1, antes do number 1, na verdade, he likes animals, está no afirmativo. Então, você vai colocar no afirmativo. 1, my father, piriri, 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 the times, está no afirmativo. Então, você vai pegar um desses verbos e colocar aqui. The Times é um jornal. O que vocês acham que se encaixaria para um jornal? Vocês vão analisar isso e colocar da maneira que está se pedindo. Se vocês não souberem todas as palavras, olhar no dicionário não há problema. É um jeito de pesquisar e melhorar o seu inglês por conta própria. Let's go! Vou dar um tempinho para vocês fazerem. É isto. Correção, let's go! My father reads the Times. Meu pai lê the Times. Number 2, her house is big, but it doesn't have a garden. A casa dela é grande, mas ela não tem um jardim. Number 3, afirmativo. We speak French very well. Nós falamos francês muito bem. Number 4, negativo. I piriri fast food. I don't eat fast food. Eu não como comida rápida. Number 5, she drives a BMW. Ela dirige uma BMW. Number 6, I don't play computer games. Eu não jogo jogos de computador. Number 7, my father doesn't do housework. Meu pai não faz tarefas domésticas. Number 8, he studies economics at the university. Ele estuda economia na universidade. Tenho certeza que esse, apesar de um pouquinho mais desafiador, deu para fazer direitinho, não deu? E agora, para terminar e fechar com chave de ouro, é a hora do do e do does. Eu preciso que vocês coloquem aqui, baseado, obviamente, em quem é o pronome. Let's go! Vou dar um tempinho para vocês continuarem. É isso, vamos lá então. Number 1. Do you like Chinese food? Você gosta de comida chinesa? Number 2. Does your father cook? Seu pai cozinha? 3. Does your mother work? Sua mãe trabalha? 4. Do you speak French? Você fala francês? 5. Do you play the piano? Você toca piano? 6. Do people in your country like animals? Sim, é usado o do aqui porque people é o plural de pessoas. É o plural de pessoa, no caso, pessoas. Se fosse o does ali, seria a person. Person é pessoa no singular, enquanto people é pessoas no plural. Number 7. Does your teacher smoke? Seu professor ou professora fuma? Number 8. Do you study another language? Você estuda outra língua? É isso, né? Nem teve muita dificuldade para vocês, porque vocês prestaram atenção na aula e com certeza isso aí vai ser só sucesso. O Present Simple é muito importante, por isso é ideal que vocês estejam sempre estudando e voltem em parte dessa aula, caso haja necessidade, certo?
Chegamos ao fim de mais uma aula com muito sucesso. Aplausos. Congratulations! Muito bem, eu sei que essa aula ajudou muito vocês, mas ela pode ajudar o seu amigo também, sabia? Por isso, é muito legal para mim se você curtir, comentar e principalmente compartilhar esse conteúdo com algum amigo que também possa ter alguma dificuldade ou mesmo não saber os meandros do Simple Present, certo? Então é isso, minha gente. Kisses. See you all. Study English. Have fun. Bye bye. Damn.